Adriano Gomes de Matos, sigo aqui com vocês. Os meus alunos já estão acostumados aí com a minha metodologia, com a forma de ensinar essa disciplina, projeto de impermeabilização, mas os de fora, eu dou boas-vindas, digo a você que curta o meu canal, que acesse os vídeos e que me procure se precisar, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser conversar a respeito de impermeabilização, de abastecimento de água, de instalações hidrossanitárias ou de engenharia diagnóstica, ok? Bom, vamos dar prosseguimento aqui iniciando o capítulo 3, que é o capítulo de gestão de impermeabilização, tá? Nesse capítulo a gente vai falar da gestão de uma forma geral, porque não é só o processo de execução, mas é o processo do recebimento do material, da verificação se o material está em dia, se está com validade, do acondicionamento do material dentro do almoxarifado da obra, também a gestão da segurança, ligada à segurança do trabalho, né? Ligada à engenharia de segurança do trabalho. Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, então no segundo vídeo a gente vai colocar algumas NRs, algumas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que regem a segurança do trabalho e que tem aqui um ponto de cruzamento com a nossa disciplina de impermeabilização, e também vamos ver a gestão ligada ao processo de produção, ao processo produtivo, ok? Essa é o meu conteúdo para o capítulo 3, que é o capítulo de gestão de impermeabilização. Capítulo bem interessante, que a gente tem ali, a gente foge um pouquinho da parte técnica da impermeabilização em si, mas a gente passa também para a parte administrativa, para a parte até mesmo fiscal, a fiscalização, não no sentido tributário, mas no sentido da fiscalização dentro das normas de segurança do trabalho, tá? Para proteger os trabalhadores, para proteger a obra, tá? Para evitar acidentes, para reduzir os riscos. Então tudo isso é o que a gente vai ver aqui nesse capítulo 3, ok? Então esse capítulo aqui, a gente começa pela parte 1, onde nós vamos ver 3 itens nessa parte 1. Vamos lá. Primeiro, uma breve introdução. Veja, eu tenho aqui um contexto contemporâneo, né? Na atualidade, você tem, principalmente nos últimos 20 anos, a raça humana com uma aceleração tecnológica muito grande. O que a gente se desenvolveu nesses últimos 20 anos foi numa velocidade muito mais assustadora do que o que a gente se desenvolvia nos 20 anos anteriores, né? Então você tem esse reflexo na construção civil com equipamentos construídos cada vez maiores, cada vez com maior qualidade e cada vez mais rápidos também. Por quê? Porque você tem aí todo um desenvolvimento tecnológico. A utilização de 1, 2 ou 3 homens para uma execução de um serviço foi sendo substituída por um equipamento de produção em larga escala, que ia repetindo o processo, evoluindo o processo uma velocidade maior. Então você tem um dos fatores o desenvolvimento tecnológico, a criação de novos materiais, a descoberta de novos materiais, de novos produtos, de novos sistemas, e isso vai acarretando também a necessidade de uma mão de obra que acompanhe esse desenvolvimento. Então o desenvolvimento tecnológico, com tudo que circunda-o, como por exemplo a necessidade de mão de obra especializada, foi um dos fatores que eu estou descrevendo aqui. Um outro fator, o desenvolvimento normativo. E aí, engenheiros, eu faço uma observação muito importante. A NBR 15575, tá? A norma de desempenho de 2013, que está sendo revisada agora em 2022, essa norma realmente ela trouxe uma revolução no desenvolvimento normativo ligado à construção civil. Tá? Por qual motivo? Porque se antes eu tinha tão somente normas prescritivas que focavam no produto, que focavam no processo, agora eu tenho uma norma que foca no cliente, que foca na satisfação, que foca na habitação, que foca no conforto, tá? Então, e que se baseia também nas condições de exposição. Então, antes você tinha uma norma que às vezes eram feitas por pessoas de uma região do país e que se aplicavam bem naquela região. Agora não. Para diferentes regiões do país eu tenho diferentes condições de exposição. E essas condições de exposição finalmente passaram a ser consideradas. Então você tem o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento normativo. Dentro do desenvolvimento normativo, eu também coloco aqui algumas leis que vieram e que foram importantes. Manutenção, condomínios. Então todas essas leis promoveram, tiveram que repercutir
numa mudança muito grande na construção civil. Tá? Então, o desenvolvimento tecnológico associado ao desenvolvimento normativo trouxe uma demanda acelerada, uma demanda que passou a vir mais rapidamente e que cresceu, acelerada e crescente. Então, busca por mão de obra qualificada, busca por atender a essas normas, para que você não venha depois sofrer uma questão judicial, tá? Então, e essa acelerada demanda, ela repercutiu ainda na demanda de investimentos, porque se eu quero atender a norma, se eu quero atender essas demandas, se eu passei a ouvir o cliente, se eu passei a ouvir o que é que o cliente entende como conforto, eu digo térmico, acústico, né? Eu preciso investir. Né? E não só para atender o cliente, mas também para atender a esse desenvolvimento normativo e a esse desenvolvimento tecnológico. Eu também precisei ter uma exigência de maior desempenho, de melhor desempenho, exigência de melhor desempenho, conforme a NBR 15575, já citada aqui por mim, ela reflete na exigência de tudo mais caro dentro da construção, a começar pelo projeto. Projeto caro, não necessariamente tudo que é caro é bom, mas se você acompanhar uma linha de pensamento, aquilo que é bom, que tem qualidade, que foi feito com mais detalhe, com mais rigor, isso é mais caro. Tá? Então isso é mais caro. Então desde o projeto, também passando pela execução, passando por equipes treinadas, passando por materiais de boa qualidade, passando por materiais de boa qualidade e que são normatizados, porque ainda se usa muito material que não é normatizado. Então houve a exigência de melhor desempenho e também uma maior profissionalização dos gestores, porque um canteiro de obras é um canteiro onde você tem diversas empresas e diversas atividades ao mesmo tempo num só dia. Né? Então o gestor ele precisa acompanhar isso melhor, ele precisa compreender melhor as necessidades de cada um desses setores que estão dentro da construção dele, para que ele possa gerir aquilo de forma mais harmônica, como uma orquestra. Né? E aí, isso repercute na adoção de ações gerenciais capazes de garantir a execução dos serviços dentro do prazo, com ênfase na qualidade do processo e do produto acabado. Então, o gestor de engenharia, o engenheiro de obra, mas também o dono da construtora, ou o engenheiro responsável pelo planejamento da construtora, planejamento das obras, ele precisa ter uma capacidade muito grande de gerir. Né? Ele não pode só conhecer o aspecto técnico da construção em si, o aspecto técnico de engenharia em si. Ele também precisa ter uma capacidade de gerir. E aí é onde eu digo que o curso de engenharia civil é um dos cursos mais complexos que existem. Porque o engenheiro civil ele é, por natureza, por formação, um excelente gestor. É muito comum você encontrar em empresas onde, ao invés de contratar um administrador de empresas, ele contrata um engenheiro civil para ser o gestor da empresa, mesmo que não seja uma empresa de engenharia. Tá? Então, o engenheiro passa a ter essa necessidade de ser um grande gestor. E aí eu dou uma reduzida nisso que já foi falado aqui para mostrar a consequência disso daí, né? Eu parei aonde? Na questão do engenheiro ter a necessidade de ser um grande gestor. E aí eu tenho aqui uma balança onde de um lado eu tenho os custos com retrabalho e manutenção, está digitado errado, eu vou corrigir assim que acabar a aula, os custos com retrabalho e manutenção, só que aqui eu tenho ausência de estudos e materiais de longo desempenho e o custo de investimento. Então, olha só, olha o que é que está acontecendo aqui com essa balança. Eu tenho aqui custo de investimento, né? E tenho aqui ausência de estudos e materiais de longo desempenho. Isso aqui aparentemente é menor, né? E aí, por que essa balança está pendendo para esse lado? Porque não é esse custo aqui, eu digo para vocês, ele na maioria das vezes é um custo maior do que o custo de retrabalho e manutenção. Eu até lhe digo, em termos de impermeabilização, quando um sistema de impermeabilização rompe, danifica, você não tem só que refazer o sistema, você tem que quebrar o acabamento que tem acima dele, quebrar as camadas que tem acima dele. Muitas vezes essa camada é um porcelanato, muitas vezes é uma cerâmica muito cara, tá? Então você tem que quebrar, refazer o sistema, retirar o sistema, refazer os danos, corrigir os danos provocados pela infiltração, muitas vezes no concreto, então às vezes você tem que refazer parte do concreto, tá? Refaz a parte do concreto, refaz a impermeabilização, então você não tem só o custo com a impermeabilização,
e depois refaz o acabamento. Então você tem um custo muito alto. Então muitas vezes esse custo, e na maioria das vezes quando se trata de impermeabilização, é mais elevado do que esse custo aqui, que é o custo de investimento. Tá? Principalmente quando existe uma cultura no país que só faz como investimento o beabá, o basicão. Mas aí foge dos estudos, foge dos projetos detalhados, foge do projeto de impermeabilização. Então, eu coloquei isso aqui pesando porque em termos de tendência nacional, de cultura nacional, é assim que se faz. Mas esse é o errado. Tá? O certo é você fazer isso, o custo do investimento com projetos, com detalhamento, para que você tenha um custo com retrabalho menor, um custo com manutenção menor. E isso já foi falado nas aulas anteriores, onde você tem ali um prazo de garantia e costuma-se entender que você só tem compromisso durante esse prazo de garantia, que vai até 5 anos. Só que na verdade você tem um compromisso aí, um casamento pela sua vida profissional toda. São 50 anos. Então é isso que eu quero ressignificar na cabeça de vocês, é isso que vocês que estão entrando no mercado têm que chegar compreendendo que engenharia, o seu compromisso com a obra que você executou, com a obra que você projetou, não é de 5 anos, é de 50 anos. Tá? Bom, e aí você tem um sistema de impermeabilização, tá? E a escolha do produto ou sistema com desempenho efetivo de suas funções deve pautar-se nas condições de exposição, como já foram faladas aqui, né? Então, uma coisa é eu colocar um sistema de impermeabilização numa laje de cobertura que está exposta a sol, que está exposta à dilatação, que está exposta à chuva, que está exposta a todas as intempéries. Outra coisa é o sistema de impermeabilização do piso do banheiro. São condições de exposição diferentes, portanto, pedem sistemas de exposição diferentes. O que se faz muitas vezes é adquirir um único produto, um único material e adotar um único sistema de impermeabilização para poder, você achando que está repetindo um processo que está barateando o custo, não está, você está aumentando o custo lá na frente. Tá? Não desprezar o processo de instalação, processo de instalação muito importante, requer mão de obra qualificada, requer o cuidado com os arremates, o cuidado com os detalhes. Nós tivemos uma aula inteira só para falar disso. Então, a impermeabilização não é algo tão simples, principalmente quando você lembra daquela informação que a gente falou lá nas primeiras aulas, onde os custos que você tem com problemas ligados ao dano do sistema de impermeabilização, a estanqueidade, ao vazamento, varia ali de 65% a 85% de todas as falhas que você encontra na obra. Tá? Isso é muito grave. E aí, consequentemente, eu tenho aí a questão da execução. A execução, eu tenho que garantir que as atividades executadas no processo estejam de acordo com as normas. Então, isso daí também é muito importante. E, finalmente, o gerenciamento do sistema de impermeabilização é o que vai garantir isso daqui. Tá? Então, eu tenho aí tratar a impermeabilização não mais como um serviço, não é? É ou não é verdade que você sempre tratou, sempre viu, até essa aula, até essa disciplina, quando começou essa disciplina eu tenho certeza que você já mudou a sua percepção, mas você via a impermeabilização da mesma forma que você via a execução de uma cortina, que você via a execução de um equipamento de acabamento desse, ou a execução de um piso. E você tem que passar realmente a mudar esse seu pensamento, passar a ver o sistema de impermeabilização, o projeto de impermeabilização é uma das partes do macroprocesso. Então você precisa ver a impermeabilização como um macroprocesso, que tem que se comunicar desde a fase de concepção, desde a fase de projeto, com os demais intervenientes, com o projeto de instalações hidráulicas, projeto de arquitetura, projeto de paisagismo, todos os projetos que já foram falados aqui, né? Também tem que se comunicar com a aquisição de materiais, para que você verifique que você tenha materiais normatizados, materiais de boa qualidade e que atendem àquela tua condição de exposição e ao uso, e a contratação de serviços treinados para execução. Então, tudo isso daqui é o que a gente vai falar hoje, que é a questão do gerenciamento. Bom, e aí, feita essa introdução, apresentada a necessidade do gerenciamento na impermeabilização, vamos falar um pouco também dos desperdícios no processo de impermeabilização. A primeira pergunta que eu quero passar para você é: desperdício de quê? Quando se fala em desperdício,
a primeira coisa que vem à mente da gente é desperdício de material. Mas, na verdade, é a única coisa que vem à mente da gente quando se trata de engenharia. É ou não é? Faça uma reflexão e me diga se você não pensou tão somente em desperdício de material, tá? Mas, a partir da hora que eu tenho uma entrega de material, por exemplo, feita atrasada, eu estou tendo um desperdício de quê? De tempo. Eu estou tendo uma equipe que vai ficar parada na minha obra esperando, então eu vou ter um desperdício de dinheiro, eu vou ter um desperdício de mão de obra. Então o desperdício aqui não pode ser tratado tão somente como desperdício de material, aquele famoso compra 10% a mais, que o que sobrar é perda, né? que essa perda aí já considera, que esse 10% a mais já considera as perdas. Então não é só de material, tá? Então vejam, eu tenho aqui desperdício de material, tenho desperdício de tempo, tenho desperdício de estoque, tenho desperdício de transporte e tenho desperdícios outros mais para serem considerados, tá? Veja, a redução ou até a eliminação do desperdício é fundamental no aumento da produtividade e no sucesso de qualquer produto, de qualquer sistema produtivo, processo produtivo. Então, o primeiro aspecto aqui é pensar sempre na redução do desperdício. Aqui a gente apresenta um método muito conhecido que vai ter tratando sobre isso. É válido para o sistema de impermeabilização, tá? Então, é muito válido para o sistema de impermeabilização. Lembre-se, o desperdício não pode ser visto apenas como um consumo excessivo de materiais, mas sim como toda perda no processo produtivo, ok? Então, o desperdício não é só desperdício de materiais, é desperdício de tempo, estoque, transporte e outros desperdícios de energia, de saúde mental, de foco no processo, se você for analisar questões ali subjetivas, psicológicas também, tá? Então, exemplos de desperdícios: atraso, tá? Entrega fora do prazo das especificações, retrabalho é desperdício, quando você coloca uma equipe, fez errado, coloca uma equipe para refazer o processo, isso é desperdício. Ineficiências dentro do processo, são alguns poucos exemplos de diversos desperdícios que nós temos, tá? Bom, e aí eu tenho novamente aqui uma balança, onde eu coloco aqui um custo que é pequeno, que é a instalação do sistema de impermeabilização, comparado a um custo bem maior. Veja que essa balança pesou, esse custo é grande para cá, de reparo de dano causado por falha na impermeabilização. Como eu já falei, quando eu tenho um dano na impermeabilização, eu tenho que quebrar, então leva tempo para isso, leva mão de obra para isso, a camada que está acima da impermeabilização, o acabamento, eu tenho que romper a impermeabilização, eu tenho que refazer o dano, retirar as manifestações patológicas oriundas do dano que a infiltração causou. Então muitas vezes eu tenho que corrigir a estrutura, corrigindo a estrutura, o que é muito caro, refaz a impermeabilização, refaz o piso e ainda gasta com testes de tanqueidade também. Tá? Então você tem realmente o reparo do dano causado por falha na impermeabilização, sendo algo muito maior do que o custo inicial. Qual é o nosso problema culturalmente? É de a gente achar que o nosso casamento com a obra só dura 5 anos. E a gente fica na expectativa que o que vier a falhar só falhe depois disso. Tá? Só que, na verdade, você está casado por 50 anos. Então o seu compromisso realmente é de fazer bem feito e de entender que todo aquele custo com retrabalho, com manutenção, depois do 5º ano e até o 50º ano, também são custos do empreendimento, também são custos da obra, tá? Então, e vão ser arcados pelo teu cliente. E o teu cliente, a partir da hora que compra algo de má qualidade, na concepção dele, ele não vai retornar a comprar com você. Sua imagem fica negativa, a imagem da sua empresa fica negativa, você perde clientes e aí vai. Bom, e aí, visto isso, perdas por falha na impermeabilização. Olha só aquilo que eu falei, aquele item, a checklist de itens de coisas a refazer. Remoção e perdas nas camadas de revestimento e acabamento aplicadas sobre a impermeabilização. É um primeiro processo. É um primeiro serviço. Instalação do novo sistema de impermeabilização. Execução das camadas de revestimento aplicadas pós-impermeabilização. E fora que eu falei que, eu não falei aqui, mas ainda tem o dano que isso pode ter causado, que eu não reparei aqui nessa imagem.
Então, desperdícios na construção civil. Aqui eu tenho vários tipos de desperdício. Olha, desperdício de superprodução. Sabe aquele momento em que você está fazendo a massa com o cimento, com a sua betoneira, e você faz a mais e termina o expediente do dia e sobrou ali uma boa quantidade de cimento, isso aí é desperdício, perdeu. Superprodução, né? Então, refere-se ao quê? Quando e quanto é produzido desnecessariamente, resultando em aumento de estoque, uso antecipado de materiais, geração de produtos com defeito. Aí você fez um pouco mais de cimento, aí diz, não, aplica esse cimento ali, ó. Só que não era o momento, né? Então você às vezes pula uma etapa para não desperdiçar aquilo, mas aí você desperdiçou na qualidade do que você fez, tá? Bom, desperdícios de tempo disponível, ou seja, espera por matéria-prima, espera por material que você pagou e que está atrasando, operação, transporte, inspeção, folgas e outros, resultando em desperdício de homens e máquinas. Olha, você já imaginou a seguinte situação? Você contrata um guindaste para a sua obra, onde é um equipamento que o aluguel é muito caro, você está pagando ali na diária 20, 30 mil reais um equipamento desse. E aí, de repente, você não combinou ali, não fez ali uma visão holística da coisa e não avisou, por exemplo, o pessoal da recepção, da portaria, da segurança do trabalho, que aquele equipamento ia chegar na sua obra, né? Então o equipamento fica parado do lado de fora, esperando o engenheiro que não tinha sido avisado, ou esperando o engenheiro de segurança que não tinha sido avisado chegar, fazer uma verificação do equipamento, permitir a entrada, alterar o layout para que o equipamento entre e chegue no canto onde ele tem que encostar, né? Então tudo isso daí, numa diária altíssima, é perda para a obra, tá? Então isso aqui é um exemplo de tempo, de desperdício de tempo, tá? Desperdício em transporte, então os movimentações de objetos ou de pessoas geradas por realocações desnecessárias, fluxo errado ou longa distância, provocando o uso de espaços desnecessários, queda de produtividade, aumento do custo de movimentação e geração de danos nos materiais. Então tudo isso daqui se causa com desperdício no transporte, tá? Desperdícios do processamento em si. Tá? Então, operações equivocadamente consideradas necessárias, ou seja, muitas vezes você tem uma operação que não é necessária, mas que você considera necessária. Tem um exemplo que eu vi num vídeo, que eu até coloquei esse vídeo é de um ex-aluno não, mas é de um ex-aluno da UFC. Ele tem um canal chamado Inova Civil, muito competente esse menino, eu gosto demais dele. Ele tem um vídeo onde ele cita como exemplo o momento da concretagem, onde você tem o material, a tubulação, por onde o concreto chega, e você tem ali a colocação, a alocação de um servente só para segurar aquela tubulação. É necessário, aquela mangueira é necessária, você não pode colocar aquilo simplesmente num apoio e deslocar o servente para outro serviço. Então, muitas vezes, o desperdício é no processo em si, o processo foi mal pensado. Tá? Então, isso aqui é o famoso processo mal pensado. Bom, desperdício de estoque também, matéria-prima, componentes ou elementos de montagem, existindo dentro do depósito, na própria linha, entre os processos como estoque intermediário. Então, às vezes você usa ali uma matéria-prima que vai ser usada como estoque intermediário para fazer uma peça ou para fazer um serviço. Tá? Então, muitas vezes, por causa dos outros desperdícios, você passa a ter esse desperdício. Tá? E desperdícios de movimento, movimentos não produtivos e desnecessários, como um movimento lento, por exemplo. Tá? E desperdícios na produção de produtos defeituosos, resultantes por inspeção dos produtos, correção de erros, atendimento às reclamações. Tá? Então, quer dizer, você produz algo defeituoso e depois, no momento da inspeção ou no momento da reclamação, é que você vai perceber que houve o erro. O problema é que esse erro houve, talvez por falta de gestão, talvez por má qualidade na execução. Se foi má qualidade na execução, pode ser que você tenha contratado uma equipe que não seja treinada para aquilo e por aí vai. Bom, e aí eu tenho os desperdícios na impermeabilização, né? Eu falei primeiramente dos desperdícios na construção civil, mas eu tenho também os desperdícios da impermeabilização. Sobra de material na obra gerado por erro de cálculo de área e consumo,
né? Então, às vezes, você calculou ali a quantidade de material que tinha que adquirir e calculou errado, sobrou, né? Então, quer dizer, tem que corrigir o cálculo, né? Tem que focar mais nesse processo, o cálculo tem que estar certo, tá? Paralisação do serviço, ou por falta de material na obra, devido ao atraso na compra ou na entrega dos materiais, paralisação do serviço por atraso na liberação de área pela construtora também, tá? Estoque de material distante do local de aplicação, então você gasta desnecessariamente ali com movimentação, com tempo gasto para o material chegar até lá, então gera muita movimentação na obra por causa do transporte do produto, tá? Então isso já pode ser pensado, como por exemplo no dia anterior, você já produz uma etapa do serviço que é levar o material para perto do ponto de aplicação no dia seguinte, né? Desde que ele fique lá corretamente acondicionado e seguro. Aquisição de material antes da necessidade da obra, o que vai ocupar espaço na obra, então ocupa espaço desnecessário, possibilita dar chance de acontecer um dano a material durante o armazenamento, né? Obra é algo muito dinâmico, não para, então a chance de um material desse ser atingido por um dano é muito grande, tá? Remoção de produto aplicado em local errado, olha isso, é a cara da impermeabilização. Provocado pela falta do conhecimento do projeto de impermeabilização, ou seja, o cara impermeabilizou algo que não deveria ter sido impermeabilizado, ou utilizou um sistema de impermeabilização errado para aquela impermeabilização, tá? E remoção de produto aplicado por erro de especificação. Então, tudo isso daqui é desperdício na impermeabilização. Bom, mas aí eu tenho aqui um histórico de técnicas de redução de desperdício. Olha, pessoal, lá no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão, que foi um dos países do eixo, um dos países que perdeu a guerra, né, que se juntou ali à Alemanha, por diferentes razões da Alemanha, mas se juntou à Alemanha na Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, o Japão era um país arrasado, né, mas tinha lá a Toyota, a nossa Toyota ali do Corolla, da Hilux, né? A Toyota ela precisava realmente ter um método para reduzir o desperdício e um método que fosse industrial, que fosse em larga escala, que não fosse artesanal, mas que reduzisse os desperdícios, né? Então, lá em 1955, na minha concepção, isso não é muito tempo, se você for pegar a história da civilização, pós-Segunda Guerra, em um país arrasado, que era o Japão, houve um processo que foi bem sucedido, não é o país que era bem sucedido na época, o país estava arrasado, mas esse processo sim foi bem sucedido, tá? Conhecido como TPS, que é o Toyota Production System, sistema de produção da Toyota, tá? Esse sistema de produção ele fazia um contraponto a dois outros sistemas muito conhecidos até então na era industrial, que eram o sistema de Taylor e o sistema de Ford, a famosa linha de produção de Ford, o Ford que é o Henry Ford da marca Ford, realmente revolucionou nesse aspecto com a sua linha de produção e tudo, tá? Então esse sistema aqui do TPS, ele foi concebido para adequar-se à produção de pequenas quantidades através de processos pouco repetitivos, que é justamente o que acontece na construção civil, né? Na construção civil, diferente de uma linha industrial, apesar da construção civil ser uma indústria também, mas quando você tem uma indústria com maquinário, de galpão, você tem ali um setor que produz sempre a mesma peça, então o processo é repetitivo o tempo todo. É repetição até exaustão. Na construção civil não é assim, né? Na construção civil, ainda que seja um pintor, ora ele pinta uma parede, ora ele pinta uma parede externa com textura, ora ele pinta uma parede interna, onde ele tem ali uma necessidade diferente de emassar, de planificar a superfície, um acabamento diferente. Então são serviços diferentes, mesmo dentro de uma especialidade, né? Você não está, por exemplo, pintando uma única parede várias vezes, né? Ou uma única parede aqui de uma casa, a parede idêntica lá no mesmo local da casa vizinha, não é bem assim. Você tem diferenças. Então, cabe muito bem, e coube, na verdade, muito bem, essa técnica Toyota Production System aplicada na construção civil. Então, o que aconteceu? A construção civil trouxe para ela adotou o processo e adaptou o processo. Então, enquanto você tinha aqui o TPS, né, da Toyota, coloquei uma foto aqui aleatória de uma produção do Corolla, da Toyota, isso se transformou no que a gente passou a chamar de Lean Construction, que é construção enxuta,
tá? Que é uma técnica de redução de desperdício na construção civil. Então essa adaptação do TPS passou a se chamar construção enxuta, que eu tenho certeza que é uma expressão que todos vocês conhecem muito bem, a expressão construção enxuta. Mas bem, o que é a construção enxuta? Ela é aplicável como forma de redução de desperdícios também nas atividades de impermeabilização. Tá? Na verdade, ela é uma forma de redução de desperdício para toda a construção civil. Bem, qual é o conceito da Lean Construction? É uma estratégia organizacional e operacional, pessoal, não é no micro, não é num processo, não é numa execução, aliás, me perdoe, não é numa execução, é em todo o pensamento, ela é holística, é em todo o processo, desde a concepção, desde o projeto, passando pela entrega da obra, passando pelo uso, pela manutenção, por tudo isso. Isso é a construção enxuta, tá? Então, é uma estratégia organizacional e operacional total para o negócio que é focado no cliente e centrada nas pessoas, tá? Uma outra definição, também, pessoas, profissionais diferentes, pensadores diferentes, deram suas contribuições em termos de concepção, colocou que é uma etapa de trabalho, é uma forma de trabalho, perdão, está faltando a palavra, que assenta na implementação de um conjunto de metodologias e ferramentas, processos, atividades e ações cooperativas que permitem reduzir os desperdícios durante a fase de projeto e execução de uma obra, maximizando dessa forma o valor para o cliente final. Então, é uma técnica de desperdício, tá? Uma empresa não conseguirá ser uma empresa de construção enxuta, ao menos que ela tenha um sistema que inclua toda a liderança, que inclua todos os colaboradores e que inclua uma equipe de suporte de líderes qualificado em construção enxuta, trabalhando como parte integral do seu negócio, tá? Então, construção enxuta é uma filosofia que deve ser implantada na empresa. Em outras palavras, é o que a gente chama no popular de cultura. É uma cultura que deve ser implantada na empresa. Bom, as empresas de construção fragmentam seus negócios. Preste bem atenção nisso. Elas fragmentam seus negócios, não enxergando a natureza contínua de seus projetos e da cadeia de fornecimento como um sistema completo, o qual é interativo e independente em todos os níveis. Tá? Então, é uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, pessoal, não pode partir lá de baixo. Não pode partir do colaborador. Ela tem que partir da liderança. E ela tem que ser trazida de cima para baixo. E aí você tem um fator que é importantíssimo. Treinamento, treinamento, treinamento. Comunicação, comunicação, comunicação. Você tem que passar para o seu colaborador qual é a cultura da empresa, o que é que você quer, para que ele, para pequenas decisões diárias dele, ele pense sempre de acordo com essa prerrogativa de ter uma redução de desperdícios, de ter uma construção enxuta, tá? Bom, então quais são os objetivos da construção enxuta? A entrega do produto, a maximização do valor e a redução do desperdício, tá? Assim, propõe uma melhor organização do processo, eliminando a mão de obra ociosa, os desperdícios e otimizando os recursos disponíveis. Ela pretende garantir que os processos saiam corretos, que você tenha ferramentas apropriadas para os processos, recursos corretos, para que você tenha uma entrega rápida e eficiente e que vá repercutir no menor retrabalho, na menor manutenção possível, no melhor conforto, na maior satisfação. Vantagens: reduz desperdícios. Esse é o objetivo, né? Reduzir desperdícios. Aumenta a produtividade na execução, aumenta a qualidade da construção, flexibiliza os requisitos, flexibiliza o calendário de execução da obra, uma vez que se você aumentou a eficiência, você está em dia, você pode melhorar o processo sempre cada vez mais. Isso é um ciclo, isso não é só uma vez, não é só uma volta que esse ciclo faz. Reduz custos e incrementa a satisfação do cliente. Ok? Vantagens, quando eu estava comentando esse item, eu tinha mencionado, tá? Bom, a Lean Construction, ela se baseia em 7 princípios, tá? Ela se baseia em 7 princípios. Então aqui eu não fujo de impermeabilização,
tá? Mas eu adentro muito na questão da gestão em si, tá? E que pode ser aplicada a qualquer área da construção civil, inclusive e principalmente na impermeabilização. Então, o primeiro conceito, ela se baseia em 7 conceitos, tá? Se você implantar, você assistindo essa aula, você, mesmo que você não tenha um curso específico, que você não tenha feito ou não tenha contratado um profissional específico para introduzir, para implementar a construção enxuta na sua obra e nos seus processos, você lendo isso aqui, você já passa a ter uma filosofia melhor para você utilizar. Primeiro princípio é a redução da parcela de atividades que não agrega valor. Então, reduzir ou eliminar qualquer atividade que não vai agregar nenhum valor à sua obra, tá? Então, o que é? Atividades que não convertem material, ou seja, não transformam material em produto acabado, tá? E informações para atender os requisitos do cliente, tá? Como fazer? Reduzindo transporte, reduzindo espera, reduzindo inspeção, tá? Quais são os benefícios? Consome menos tempo, recurso ou espaço, tá? Quanto maior for o tempo do ciclo, maior será a quantidade de atividades que não agrega valor. Então, reduzir ali o tempo do ciclo, que inclusive vai ser outro princípio, é um benefício, tá? Exemplo, utilizar um concreto usinado em vez de um concreto feito localmente. Por quê? Porque um concreto feito localmente, você gasta muito tempo. Primeiro que você paga a betoneira, ok, mas o usinado é mais caro, mas você no usinado ganha mais tempo, você garante a qualidade do produto, porque você tem uma empresa ali que você vai poder cobrar dessa empresa a qualidade do produto, tá? Ele já vem testado, já vem com todas as especificações que você pediu. Então, de repente, é mais interessante você se pensar que não é só o custo do investimento do concreto usinado, mas o custo de todas as vantagens que ele te oferece, até mesmo em termos de você não ter tão cedo a manutenção por conta disso, tá? Um retrabalho por conta disso, você não jogar para o usuário uma falha no sistema que você vai ter daqui a 5 anos, você só vai ter uma falha agora daqui a 40 anos ou mais. Então, coloque isso daí no custo da sua obra, tá? Então, isso daí é um exemplo. Usar suportes ou equipamentos em vez de um servente para uma função, tá? Então, às vezes você desloca uma mão de obra que você está pagando caro, quando você pode ter um equipamento comprado ou alugado que faça essa função o tempo todo. Então, esse servente pode ser deslocado para outro serviço onde realmente você precisa de um servente, tá? Um segundo princípio é aumento do valor nas necessidades dos clientes, ou seja, é ouvir o cliente, é focar no cliente e maximizar isso daqui. Esse princípio é o contrário do primeiro princípio. Se o primeiro princípio dizia para reduzir ou eliminar aquilo que não agrega valor, aqui eu digo para você maximizar tudo aquilo que agrega valor. Então, o que é? Atividades que convertem material, né, em produto acabado, e informações para atender os requisitos dos clientes, ou seja, é o foco no cliente. Tá? Como fazer? Apresentando as preferências dos clientes, escolhendo materiais em função disso, né? Então, às vezes, você pode colocar lá, no exemplo, além da impermeabilização, um isolamento térmico e acústico. Por quê? Porque você ouviu o cliente. Nem era obrigatório você colocar esse isolamento. Mas na hora que você colocou o isolamento térmico e acústico, você melhorou a eficiência do sistema como um todo. Você trouxe mais conforto para o usuário. O usuário vai ficar muito mais satisfeito em pagar pelo valor que você cobrou, tá? Como fazer? Apresentando as preferências dos clientes, escolhendo materiais e processos que resultem nessa satisfação. Benefícios: imagem positiva da sua empresa. Você está fazendo um produto de qualidade, e eu costumo acreditar que o brasileiro gosta de pechinchar, mas ele gosta de pechinchar naquilo que ele sabe que é pequeno, no comerciante pequeno, mas ele paga mais caro pelo que ele sabe que é bom. Todo brasileiro faz isso, todo ser humano faz isso, tá? Então, imagem positiva, maior satisfação do cliente, cliente fidelizado. Esse é, para mim, o aspecto mais importante. O cliente fidelizado, além de ele sempre voltar, ele indica a propaganda boca a boca. Então, geração de novos clientes boca a boca é a propaganda mais completa que existe, a boca, porque ela já vem com uma garantia de satisfação. É a única propaganda que vem com uma garantia de satisfação. É a propaganda boca a boca, tá? E o aumento do valor agregado do empreendimento. Então, esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, redução da variabilidade. Ou seja, reduzir aquilo que é variável demais. Então, ó, busca de uniformidade nos produtos e serviços. Tá? Como fazer? Estabelecendo
padrões. Aqui a palavra-chave é padronização. Estabelecendo padrões de processos, trabalhando com atividades padronizadas. Benefícios: diminuição da duração das atividades e dos recursos necessários devido a variações de processos anteriores. Muitas vezes você está fazendo um serviço do zero, que você não repetiu ainda, você está lento, então você perde aquela velocidade, perde aquele ritmo que você vinha desenvolvendo em um outro processo. Então, se você consegue padronizar esse processo, você ganha agilidade. Tá? Exemplo: projeto, compra e execução de um mesmo sistema de impermeabilização, se for possível para todas as áreas, né? Mantendo o mesmo fabricante, inclusive, que você já conhece as especificações dele, mantendo a mesma equipe de instalação, inclusive. Às vezes você tem uma impermeabilização de uma área que é feita lá no meio da obra e de outra área que é feita lá no final da obra, e aí você contrata uma outra empresa, uma outra equipe. Fica ruim. Você perde tempo com isso, tá? Quarto princípio: redução do tempo de ciclo. Ora, o que é o tempo de ciclo? É a soma de todos os tempos envolvidos no processo. Transporte, compra, aquisição, execução, tudo isso, né? Ou seja, é a origem da filosofia just in time. Ou seja, no tempo certo, tá? É fazer no tempo certo, sem perda de tempo, tá? Acabar, eliminar o desperdício de tempo. Como fazer? Reduzindo o tamanho do lote, otimização do layout, sincronização dos fluxos. Na otimização do layout eu reduzo as distâncias entre o almoxarifado e o local, por exemplo. Tá? Fazendo aquilo que eu falei, leva os produtos no dia anterior, acondiciona num canto desde que garanta as condições adequadas de acondicionamento. Redução da variabilidade, alteração da sequência executiva e redução de atividades que não agregam valor. Benefícios: entrega mais rápida ao cliente, facilita a gestão dos processos, aumento do efeito aprendizagem na equipe, né? A repetição ela aumenta a aprendizagem, precisão na estimativa de futuras demandas, sistema de produção torna-se menos vulnerável a mudanças de demanda. Exemplo: compatibilização de projetos. Tá? Compatibilização de projetos é reduzir tempo de ciclo, porque eu reduzo retrabalho, interferências que não eram previstas agora vão ser, tá? Então isso aí é um exemplo de aplicação do quarto princípio. Quinto princípio é a simplificação. Redução de componentes ou partes do produto ou de passos em fluxo de material de informação. Como fazer? Utilizando elementos pré-fabricados, por exemplo, tá? Para reduzir o número de etapas, uso de equipes polivalentes ao invés de equipes especializadas e ter equipes demais, né? Aumentando o tráfego. Tá? Disponibilizar equipamentos, materiais, ferramentas e informações próximas ao local de trabalho para evitar movimentos desnecessários. Professor, quais são os benefícios? Redução de etapas no processo que não agrega valor. Exemplo: utilização de equipe polivalente ou utilizar elemento pré-fabricado, que já tinha sido falado aqui. Tá? Sexto princípio: aumento da variabilidade de saída ou flexibilidade. Sabe aquele empreendimento que você foi visitar no final de semana e que a construtora ela te dá no mesmo padrão de acabamento, mas ela te oferece 3 possíveis plantas? Você escolhe a que mais te agrada? Isso é a variabilidade. Sabe quando a construtora diz para você: olha, eu posso te entregar essa varanda aqui gourmet, eu posso colocar uma churrasqueira nessa varanda também. Antes da obra a gente já coloca isso no projeto, você já faz. Você vai pagar um pouco a mais, mas você tem... Então isso daí é a variabilidade. Na construção civil é isso. É como você tem acessórios, por exemplo. Tá? Você garante ali a individualização do gosto de cada cliente. Né? Então o que é? Refere-se à possibilidade de alterar as características dos produtos entregues aos clientes sem aumentar substancialmente os custos dos mesmos. Tá? Então é a flexibilidade. Como fazer? Minimizando o tamanho dos lotes, reduzindo o tempo de preparação e troca de ferramentas e equipamentos, desenvolver um processo de forma que o produto se adeque aos requisitos do cliente o mais tarde possível, ou seja, que fique garantindo a eficiência por muito tempo. Benefícios: gerar para o cliente um produto que possa ter diversas formas de uso, ou seja, a geração de valor. Né? Você gerou valor. Você atendeu a necessidade do cliente especificamente, isso gera valor, é o que você está vendendo o que ele quer. Tá? Exemplo: oferecer ao cliente 3 plantas distintas do imóvel, oferecer, caso ele queira, imóvel com varanda gourmet, como eu já citei aqui. Tá? E o sétimo princípio:
o aumento da transparência dos processos. Comunicação é tudo. Pessoal, eu coloquei vídeos aqui para vocês assistirem em casa e esses vídeos deixam muito claro a questão da comunicação, tá? Na construção enxuta, a comunicação é essencial para que a filosofia, para que a cultura que você quer implantar seja passada. E é difícil porque a nossa cultura é diferente da cultura da construção enxuta, tá? Bom, então como fazer? O que é? O conceito orientado ao controle visual. Remoção de obstáculos visuais, tapumes divisórios, utilização de dispositivos visuais que disponibilizam informações relevantes para a gestão da produção, como cartazes, demarcação de áreas, indicadores de desempenho que tornam visíveis atributos dos processos, benefícios, melhoria de desempenho da produção, da qualidade e da organização do trabalho. Exemplo, reuniões semanais, reuniões frequentes, com frequência definida, tá? Para cada processo, para cada setor. Pode ter reunião que é mensal, semestral, pode ter reunião que é semanal, pode ter reunião que é diária, tá? Então, reuniões comunicando os diversos setores, times e fornecedores até da construção, para você deixar claro o que é que você quer, tá? Bom, então esses são os princípios da construção enxuta. Eu deixei aqui para vocês 3 videozinhos para que vocês possam assistir esses vídeos, são sobre Lean Construction. Nesse vídeo aqui, você tem esses princípios que eu citei, tá? Aqui você tem, não princípios, não é um vídeo teórico, mas é um vídeo de algum profissional de extremo conhecimento que trabalha exclusivamente com construção enxuta, e o trabalho dele, a empresa dele, ela implanta a construção enxuta nas empresas de engenharia, tá? Então ele vai falar aqui uma abordagem macroscópica sobre Lean Construction, ok? Vale muito a pena assistir esses vídeos, tá? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar, passar para frente. Bem, e aí, pessoal, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pronto. Redução de desperdícios pela compatibilização de projetos. Veja, outra forma de minimizar o desperdício da atividade de impermeabilização é a compatibilização dos projetos de impermeabilização com os demais projetos. Isso aqui já foi muito falado, né, pessoal? Realmente, a impermeabilização, ela clama, ela grita, ela não fala, ela não pede, ela grita, pelo amor de Deus, não deixe de fazer a compatibilização de projetos. Por quê? Já foram citados nas nossas aulas, eu acho que dezenas de exemplos, onde a execução de um serviço interfere e até desfaz a impermeabilização que você fez, tá? Ou vice-versa. Às vezes, não foi comunicado adequadamente que uma área ia ser impermeabilizada, fecharam a área, ou seja, fizeram o acabamento da área. Então, quando você vê a compatibilização dos projetos, você realmente evita muito desperdício de dinheiro, de tempo, de trabalho, de mão de obra, de transporte, de tudo, tá? De satisfação com o cliente, desperdício de satisfação com o cliente significa insatisfação, significa cliente fazendo propaganda negativa. Lembre, para cada um cliente que faz propaganda positiva, tem 10 que fazem negativa, tá? A compatibilização possibilita antever e resolver problemas na interface entre os diversos sistemas, a impermeabilização e os demais, tá? Que compõem a edificação antes que as atividades de execução estejam em curso. Isso é observado com frequência quando se trabalha com impermeabilização. Então, eu mostrei uma imagem onde você tem os diversos projetos e você tem... deixa eu conseguir passar aqui. Pronto. Se você for olhar aqui nessa imagem, isso aqui é um software onde você tem o Revit, onde você tem um item que é checar interferências. Então, veja a interferência acontecendo aqui. Ó. Então, você faz a compatibilização quando você trabalha numa plataforma dessas. Por isso que eu digo, o AutoCAD, quando eu estudei, era o que tinha de mais moderno. Hoje o AutoCAD é pré-histórico. Tá? Você tem que usar realmente a compatibilização, o Revit, o BIM. Tá? Então, você tem, por exemplo, nas prefeituras, só se aceita hoje em dia deu branco no nome aqui, a concorrência entre concorrentes que trabalham com o BIM. Tá? Bom, a compatibilização vai contribuir para a redução de desperdícios de recursos importantes como tempo e materiais. Tá? Por evitar a paralisação do serviço para resolver problemas que aconteceram na execução do segundo serviço. Tá?
Quando não existe uma compatibilização de projetos, se observa uma maior quantidade de problemas a serem resolvidos durante a execução dos serviços de impermeabilização e normalmente esses problemas acarretam soluções muito mais caras. Esse é o problema da não compatibilização. Tá? Por fim, a aquisição e armazenamento de materiais. Bom, e aí eu tenho a questão da aquisição, é importante, tem um primeiro cuidado que a gente tem que ter logo de cara, logo no recebimento do material, que é a análise visual. Tá? Então é você analisar como é que está a condição daquele material, como é que, se ele veio amassado, se ele for acondicionado dentro de um recipiente, se for uma substância líquida, se há furo, se há vazamento, verificar também o prazo de validade, já no primeiro momento, porque ali você já devolve se já tiver vencido, tá? Então, a primeira análise é fazer a análise visual da coisa. Então, veja aqui uma foto característica onde você tem aí a caracterização do recebimento na análise visual dele, tá? Então, para ver as condições gerais dos materiais adquiridos, né, ver se ele sofreu algum dano, ver se é o material certo e principalmente as condições das embalagens que adicionam os produtos. Então, num primeiro momento, essa análise visual, tá? Bom, mas aí existe um trabalho que foi realizado por um consórcio de setores, tá? Realizado pelo Sinduscom, Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, em parceria com o SEBRAE, que apoiou a microempresa, com a colaboração de construtoras também, tá? E com o Centro de Tecnologia de Edificações. Esse estudo, ele estabelece o seguinte: primeiro, a construtora deve estabelecer critérios de inspeção e de aceitação próprios da empresa, tá? Expressos nas edificações internas da empresa. Então, toda empresa ela tem que ter ali no seu planejamento uma metodologia para inspeção e recebimento de materiais. Condições internas dela, são características, não, é um planejamento feito pela própria empresa. Mas, além disso, elaborar um procedimento que defina as regras para o recebimento de produtos, com definição clara da responsabilidade de cada envolvido no processo, para que se saiba quem tem a responsabilidade de fazer o que durante essa inspeção, durante esse recebimento, tá? Ou seja, se passar um material defeituoso, se passar um recipiente que vazou e que você teve perda de material, de quem é a responsabilidade por isso? Se passar um produto vencido, de quem é a responsabilidade por isso, tá? Bom, e aí considerando uma obra com a presença de um engenheiro, tá? Esse estudo, o estudo de Souza McBakian, lá em 1996, ele considera uma obra média, tá? O que é uma obra média? É uma obra que tem a presença ali de um engenheiro, um mestre, um encarregado e um almoxarife para a gestão, tá? Então ele coloca aí essas três figuras na gestão. Esse mestre encarregado pode até ser o estagiário, por exemplo, o encarregado de tal função, tá? Elabora um PO, né, que é um procedimento operacional, com o objetivo de estabelecer o controle dos materiais da obra. Então isso tem tudo a ver realmente com o almoxarife, mas tem a ver também com a entrega, com o recebimento, com a inspeção, tá? De forma a assegurar que os requisitos especificados sejam realmente atendidos pelos produtos entregues, ok? Então esse procedimento operacional sugere como documentos de referência, e aí antes de citá-los, empresas diferentes metodologias, baseiam-se em diferentes documentos muitas vezes, tá? Então aqui é um feijão com arroz, é um clássico, é um comum, sem inventar a roda. Nota fiscal do produto, né? Afirmando, atestando de que aquele produto é realmente o que você comprou, que diz na nota, que é o que vai te dar direito de reclamar a troca, por exemplo, é o que vai te dar o direito de cobrir a garantia, por exemplo, tá? Então a nota fiscal tem essa importância. A especificação e a inspeção dos materiais, se você colocar na internet, você vai ver especificação e inspeção de material. Você vai ver uma planilhazinha formatada para impressão, né, que vai ficar num formato ali de preenchimento de itens, onde você tem o resultado, veio danificado, sim ou não, veio com vazamento, sim ou não, veio dentro da validade, sim ou não. E você vai ver isso daqui na internet para diversos tipos de produtos que você recebe numa obra, tá? Você pode, é muito complicado você ter
um formulário só, era essa palavra que eu estava tentando trazer à mente, para diferentes tipos de produtos, tá? Uma vez que eles têm diferentes características. Mas é muito comum você encontrar formulário para cada tipo de produto. Isso não impede que você procure um formulário uniformizado, criado por você, e que sirva para inspeção e recebimento, especificação e inspeção de recebimento de cada produto, tá? E o pedido de compra para os principais materiais a serem contratados, tá? Até para você ver, controlar com o estoque, controlar com o almoxarife, se aquele pedido de compra no seu estoque já esgotou e você vai ter que fazer outro pedido de compra, ou para ver se o pedido de compra já foi atendido e a compra já foi solicitada no tempo certo, a ponto de a obra não parar porque aquele produto acabou, né? Então tudo isso daí faz parte da gestão. E aí eu tenho ainda, de acordo com citados autores, ainda na pesquisa de 1996 de Souza, algumas responsabilidades devem ser assumidas pelos participantes do processo, tais como segue. Então, por exemplo, fornecedor de materiais, que responsabilidades ele tem? Prover um produto aceitável, dentro do que foi estabelecido, em conformidade com a nota fiscal. Cabe a você, antes disso, adquirir um material normalizado, que não seja um material que não tenha normalização ainda, tá? Em conformidade com a nota fiscal, o pedido de compra e as notas técnicas aplicáveis. Cabe à obra em si, ou seja, a quem for responsável dentro da obra por essa função, de conferir o material no recebimento, verificando as especificações no pedido de compra correspondente, tá? E cabe ao departamento de suprimentos, vou corrigir essa letrinha em excesso, enviar o pedido de compra à obra com antecedência suficiente, que foi o que eu comentei agora há pouco, para permitir o planejamento das chegadas dos materiais em canteiros sem parar a obra, né? Então tudo isso daqui, pessoal, é a gestão tentando reduzir ou evitar os desperdícios, tá? Bem, e aí esse mesmo estudo, ele propõe aqui uma tarefinha no recebimento para o almoxarife e também para o engenheiro e mestre de obra, né? Então vamos esmiuçar cada uma delas. O mesmo estudo de Souza e McBacken propõe receber a nota fiscal do pedido, está sendo entregue, né? A primeira coisa é verificar se a nota fiscal veio, tá? Consultar o pedido de arquivo de pedido pendente, consultar o arquivo de pedidos pendentes, ou seja, aquele pedido, se ele não chegou ainda, no seu sistema tem que constar que ele não chegou. Então, aquela entrega tem que ser condizente com um pedido que você fez, né? Até para você conferir, no meio de uma obra gigantesca, com diversas empresas dentro do seu canteiro, se aquele pedido existe de fato, se ele chegou na obra certa, porque às vezes isso ocorre também, tá? Conferir os dados fiscais e do faturamento da nota, se está em conformidade com o pedido da compra, verificar se o material que está sendo entregue corresponde ao que consta no pedido de compra e na nota, né? Verificar se é aquilo mesmo, verificar a quantidade do material, comunicar ao engenheiro e o mestre da obra sobre a chegada do material, né? A história da comunicação, a história do 7º passo, que é a transparência do processo, tá? Conferir a qualidade do material, caso o material seja abordado por especificação interna, utilizar os dados fornecidos pelo departamento de suprimentos, registrado no período da compra. Aceitar, recusar totalmente ou recusar parcialmente o material, né? Se tiver vazamento, se tiver dano, se tiver fora da validade, recusar o material, por exemplo. Tá? E aí, papel do engenheiro. Uma vez que o engenheiro recebeu a informação do almoxarife sobre a chegada do material, cabe a ele também, ou seja, dentro do controle de qualidade dos materiais, aceitar totalmente, recusar totalmente ou recusar parcialmente, né? Então, se ele aceitar totalmente, acompanhar e orientar o recebimento dos materiais considerados importantes. Se ele recusar totalmente, analisar os motivos da recusa do material e autorizar o almoxarife a devolvê-lo. Ele é o responsável maior pela obra, o engenheiro é o gerente da obra. Então, a ele cabe essa tomada de decisão, tá? Ou recusar parcialmente, ok? Bom, então, recomendações de armazenamento de materiais no caso da impermeabilização em si, tá? São produtos, alguns deles são inflamáveis, outros deles são frágeis, e aí você tem cuidados específicos. Os fabricantes de materiais recomendam, e eu fiz questão de colocar, apesar de ter ficado no slide
muito texto pesado, mas tem slide que a gente, numa aula, não dá para fugir disso, tem que fazer, tá? Então, quem recomenda são os fabricantes, então é importante entender que a recomendação do fabricante tem que ser seguida, tá? Muitas vezes, quando você não segue a recomendação do fabricante, você perde a garantia. No caso dos carros é isso. No caso dos carros, o fabricante diz, olha, você tem que fazer a troca de óleo com tantos 1000 quilômetros ou 6 meses, 5.000 quilômetros ou 6 meses, dependendo do óleo, 10.000 quilômetros ou 6 meses. A revisão da suspensão, a revisão do motor, a troca da correia com 50.000 quilômetros e assim por diante, né? Se você não fizer, você perde a garantia. Da mesma forma, é o que deve acontecer com os materiais entregues aqui, tá? Então, a manta asfáltica ela tem que ser armazenada sempre na posição vertical, né? Ela vem num rolo. Nunca colocar esse rolo deitado na horizontal com outros rolos por cima. Isso deforma o material, tá? Os demais produtos, aqueles que são embalados em sacos, baldes ou caixas, armazenados de forma a obedecer à altura máxima a ser empilhada, para cada tipo de material. Então, cada tipo de material pode ser empilhado, mas ele suporta até um certo ponto, conforme estabelecido nas embalagens. Então, sempre cabe ao almoxarife da obra sempre ter muito cuidado em ler as embalagens dos materiais para o correto acondicionamento. Para essa função, é importantíssimo que ele atenda a esses cuidados, tá? Controle de estoque visando evitar o vencimento do prazo de validade que consta em todas as embalagens. A gente tem visto aí recentemente nos jornais de televisão matérias jornalísticas de consumidores de compra de supermercado mesmo, de comida, né? Que estão deixando para comprar nos supermercados produtos quando os produtos estão perto de vencer a validade, faltando 3, 4 dias para acabar a validade. O supermercado faz um desconto e vende, né? Então, por que acontece isso? Porque provavelmente o supermercado está comprando, está dimensionando a compra errada, está dimensionando a compra numa expectativa e essa expectativa de saída, de venda, não está acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente tenha o controle da obra inteira para que isso não venha se refletir no vencimento do produto, porque a obra atrasou. Então, uma das consequências do atraso da obra é o vencimento de alguns produtos, tá? Então, tem que ter uma gerência, uma atenção muito grande nisso. No seu sistema, tem que ter uma atenção a esse prazo de validade dos produtos. Eles devem ser lançados no sistema, eles devem ser observados, deve ter uma notificação para o almoxarife de antecedência de validade, da validade que vai chegar, tá? Outra coisa, o layout do almoxarifado também tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado para acondicionar cada tipo de material de acordo com as especificações de como eu posso acondicioná-los. Então, layout para que as embalagens não sejam danificadas pelo armazenamento de outros produtos mais pesados empilhados acima dele, por exemplo, tá? Então, isso muitas vezes acontece e a impermeabilização pode sofrer com isso também. Os produtos de impermeabilização devem ser protegidos da incidência solar, tá? Isso aí é importantíssimo, para que não sejam alteradas as suas características, comprometendo a funcionalidade pela possível perda de algumas propriedades. Muito material de impermeabilização tem perda de propriedade quando exposto à incidência solar nessa aplicação, tá? Então, muito cuidado. Bom, por fim, a gente encerra essa aula, tá? Essa é a parte 1 do capítulo de gestão de impermeabilização. Na parte 2, a gente vai ver uma parte onde a gente vai fazer uma abordagem ali objetiva sobre algumas normas regulamentadoras da segurança do trabalho, certo? Por quê? Se a gente está falando de gestão, a gente tem que não só, e aí eu vou esticar, vou dar a aula um pouquinho a mais do que vocês precisariam, objetivamente focando na impermeabilização. Não só eu tenho que falar de algumas normas regulamentadoras ligadas à impermeabilização, por exemplo, quando você vai fazer a impermeabilização em um local confinado. Então tem um NR que é para locais confinados, tá? Trabalho confinado. Quando você vai fazer impermeabilização de fachadas, aí tem trabalho em altura, tem toda uma segurança com altura, né? Mas, nos dois casos, por exemplo, você tem que usar EPI. Então você tem a NR6 que fala de API, né?
Você tem que fazer exames médicos, então a gente tem ali as comissões que são formadas, tem a CIPA, tem a PCMSO, então a gente precisa fazer uma abordagem objetiva de 1 ou 2 slides no máximo para algumas normas regulamentadoras que interferem em toda a gestão, não só na impermeabilização, mas em toda a gestão. E também em algumas NR que vão diretamente na questão da gestão, tá certo? Insalubridade, periculosidade, trabalho em altura, como eu já falei, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo que a gente vai falar desse assunto. Um forte abraço, Savabona mais uma vez.